Lucas capítulo 18, verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus estava passando por ali, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqueles que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós temos o privilégio de estar na tua casa nesta manhã, de começarmos uma semana na tua presença. Nós clamamos, Pai, que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração nesta manhã. Que o Senhor encha o nosso coração de graça com a tua palavra. Que o Senhor ministre, Deus, a nossa vida, derramando, Deus, o teu amor sobre cada um aqui, Pai. Nós viemos na tua casa nesta manhã e queremos ouvir a tua palavra. Fala, Deus, e ministra o coração de cada um, Pai. Quebranta, Deus, o nosso coração e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje quero conversar com você um pouco sobre a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre essa coisa da gente ir se conformando com as mazelas e com as dificuldades e com os problemas que nós temos, até mesmo com as nossas falhas, com os nossos vícios, e com algumas situações que impedem a gente de ser uma pessoa completa, de alcançarmos uma vida plena aqui na terra. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Jesus estava falando em algo muito maior do que coisas materiais, do que posses, do que poder. Jesus estava falando ali de você ter vida, de você ter uma vida abundante, de você ter uma vida com qualidade, de você ter uma vida com satisfação, contentamento, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da luta. Essa história é uma história muito conhecida, milhões de vezes já foi pregado sobre esse assunto. Aqui na igreja já várias vezes nós pregamos esse texto. Mas esse texto conta a história de um homem que tinha uma dificuldade, e essa dificuldade o tornava uma pessoa que estava à margem, uma pessoa que não conseguia viver em plenitude a sua vida. Ele não era a única pessoa que tinha dificuldade de visão nos tempos em que ele viveu. Havia muitas pessoas. Aliás, aonde ele estava, ele não estava sozinho. Havia muitos cegos ali. Mas havia um diferencial nesse homem. Ele estava inconformado com a situação dele. Ele queria que algo fosse diferente na sua vida. Ele estava disposto a pagar o preço para que a sua vida mudasse, para que ele não permanecesse ali na mendicância, vivendo uma vida muito aquém da vida que ele poderia viver. E o texto bíblico narra a história de um homem que lutou com todas as suas forças para poder sair de uma situação. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as coisas que nos paralisam, todos nós temos as nossas lutas internas,
as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas deficiências. E o que nós vamos fazer com a nossa vida? Nós podemos ir nos adaptando às coisas, simplesmente nos adaptando, às vezes a uma vida que vai diminuindo, que vai minguando, que vai morrendo. Ou nós podemos tomar uma atitude na nossa vida para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa história. Eu quero chamar a tua atenção para que até certo ponto da nossa vida nós sejamos pessoas inconformadas. É possível que nós melhoremos a nossa situação. É possível que nós melhoremos a nossa família. É possível que nós melhoremos os nossos relacionamentos, que a gente melhore a nossa casa, o ambiente da nossa casa. É possível que você consiga melhorar a tua vida profissional. É possível que você tenha uma vida de satisfação. Nós não podemos ir nos adaptando, nos apequenando, ir diminuindo, ir sumindo ao longo da nossa vida. Nós podemos tomar uma postura diferente na nossa vida. E o exemplo desse homem, ele fica muito claro ao meu coração. De alguém que não estava conformado apenas com as esmolas que recebia, ou que alguém o colocasse aqui ou ali. Alguém que queria ver, alguém que queria ter uma vida diferente, e que lutou para que tivesse uma vida diferente. Alguém que decidiu não apenas ficar à beira do caminho, mas que queria dar significado para a sua vida. Eu quero convidar você a ser um inconformado. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, que nós somos uma nova criação. Nós temos a mente de Cristo. E Ele diz lá que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos, irmãos, admitir alguns costumes, alguns hábitos que nós temos e que não são saudáveis. Nós não podemos admitir na nossa vida que a gente viva uma vida aquém daquela vida que nós podemos viver. Eu convivo com bastante gente, e para a maioria das pessoas está muito bom do jeito que está. Sabe, não se interessa mais pela vida. Às vezes já levou tanta patada, já levou tanta dificuldade, já enfrentou tantos problemas, já teve tantas coisas que aconteceram que decepcionaram. E a pessoa, ela vai se apequenando, ela vai minguando, ela vai colocando onde as pessoas... vou colocar você aqui. A pessoa fica ali, vou trazer você e vou colocar você aqui. Não é bem isso que Deus deseja para nós. Não é bem isso que Deus deseja para a igreja dele. Deus quer que você olhe para algo que está além, algo que de repente as pessoas que estão do teu lado dizem até que não é possível alcançar. Mas você precisa olhar para além e não ficar se adaptando, não ficar se esquivando da vida e dos sonhos que você tem e dos planos que estão no teu coração. A história desse homem é a história de alguém que poderia continuar vivendo a sua vida do jeito que estava vivendo, mas alguém que se posicionou diante da oportunidade, diante do momento que teve. E tem algumas coisas que a gente aprende com esse homem que são extraordinárias. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje: muitas das oportunidades da nossa vida, elas são únicas. Nós precisamos abraçar. Tem oportunidades na nossa vida que só passam uma vez. Nós precisamos abraçar as oportunidades. Esse homem abraçou a oportunidade que ele teve. Não foi muitas vezes que Jesus passou por onde ele estava. Não dava para ele seguir Jesus o tempo todo. E num determinado momento, quando ele percebeu, quando ele soube que Jesus estava passando por ali,
esse homem, ele não perdeu a oportunidade que teve. Às vezes nós vamos perdendo oportunidades na nossa vida, e é uma atrás da outra. A gente vai perdendo a oportunidade de ouvir, oportunidade de se aprofundar em Deus, oportunidade de mudar a nossa vida. Nós vamos perdendo as oportunidades. E muitas pessoas perdem as oportunidades porque eles acham que sempre terão. Elas sempre voltarão. Nós sempre teremos. Algumas oportunidades, elas só passam uma vez. Algumas oportunidades passam algumas vezes. E nós devemos aproveitar. Quantas pessoas não existem por aí que se arrependem? Vou pegar o meu exemplo. Quando eu olho para trás da minha vida, quantas oportunidades eu não perdi? Que eu olho hoje pensando no meu coração, eu digo: nossa, por que eu deixei passar aquela oportunidade? Por que eu não tomei decisão aquele dia? Por que eu não aproveitei, não agarrei com unhas e dentes aquela oportunidade que me apareceu? Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite a oportunidade que você tem de ouvir a palavra, de conhecer mais a Deus, de estar mais próximo de Deus, de fazer a vontade de Deus. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado de mudar o teu coração, de mudar a tua vida. Essa semana, 2 pessoas conversando comigo, eles falaram para mim assim, que estavam decepcionados com a igreja ou com a vida espiritual, porque eles começaram a caminhar com Deus e nada aconteceu. Talvez, irmãos, a gente não esteja compreendendo direito o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é a gente vir aqui para a igreja e a partir do primeiro dia que você sentou aí nesse banco que você está sentado, a tua vida mudou. As coisas começam tudo a acontecer a teu favor. Cristianismo não tem nada a ver com isso. Se em algum momento você pensou que o cristianismo era isso, olha, a partir do dia que eu comecei a andar com Jesus, a minha vida mudou totalmente, eu nunca tive mais reveses. Você não compreendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é quando você ouve uma palavra e você muda a sua vida. E através da mudança da sua vida, as coisas à sua volta começam a mudar. Não são as coisas que começam a mudar e porque as coisas mudaram nós vamos mudar. Somos nós que mudamos. E porque nós mudamos, o ambiente à nossa volta também começa a mudar. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas com a igreja, porque compraram uma coisa que o reino de Deus não entrega. O reino de Deus é uma atitude nossa. Reino de Deus é uma atitude. Reino de Deus não é comida, não é bebida, não é bem-estar. Reino de Deus é uma atitude que nós temos. E uma atitude que uma vez que nós temos, ela começa a transformar o ambiente aonde nós vivemos. E aonde estava em trevas, começa a aparecer a luz. E aonde havia só problema, começa também a nascer a solução. Então, aproveitar a oportunidade é você ouvir a palavra de Deus, não como você gostaria de ouvir, mas como ela deve ser ouvida. É você estar disposto a fazer as mudanças que você precisa fazer no teu coração, e todos nós precisamos. Alguns de nós são nervosos demais, outros de nós são calmos demais. Alguns de nós são parados demais, outros são agitados demais. Alguns de nós aqui temos vícios que precisam ser trabalhados. Às vezes vícios na nossa linguagem, às vezes vícios na nossa maneira de pensar, às vezes vícios no nosso coração, na nossa alma, às vezes vícios no nosso corpo, que precisam ser transformados. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos trazido e que Deus tem colocado à nossa mão.
Eu lembro de uma passagem da Bíblia, e é uma frase muito importante, dos discípulos com Jesus, quando num determinado momento eles estavam questionando o ministério de Jesus, e Jesus falou para eles, Jesus deixou eles bem à vontade, e falou para eles assim: filhos, se vocês quiserem viver outra coisa, vocês podem viver, vocês não são obrigados a ficar comigo. E aí o Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde que a gente vai, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde que a gente vai se o Senhor é a fonte? Se o Senhor é a nossa única fonte? Irmão e irmã que está aqui, aproveite as oportunidades que você tem, as oportunidades que tem se apresentado à tua mão. Aproveite. Aquele homem diz que ele perguntou: olha, o que está acontecendo? E alguém falou: olha, é Jesus o Nazareno que está passando por aqui. E na hora que falaram, ele começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, Senhor. Ele aproveitou a oportunidade, talvez a única da sua vida, de estar tão próximo de Jesus. Eu e você temos aproveitado a oportunidade de estarmos tão próximos de Jesus? Nós temos aproveitado a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que se encontram conosco? Eu conheci alguns homens, algumas mulheres, que eles falam de Jesus em todo momento. No trabalho deles, na escola, em casa, em todo lugar. A conversa, ele começa a conversar com uma pessoa e ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus. Se você for perguntar para ele por que ele faz isso, ele vai dizer: eu não sei se eu vou ter outra oportunidade com essa pessoa, mas a oportunidade que eu tenho, ela não vai sair de perto de mim sem ter ouvido falar a respeito do meu Senhor, a respeito de Jesus. Às vezes nós perdemos a oportunidade de levar Jesus para dentro da nossa casa. Às vezes a gente perde a oportunidade de perceber Jesus dentro da igreja. Lembra lá quando Jesus entrou com o chicote no templo? O povo estava indo para a igreja para adorar a Deus, e de repente Deus estava na igreja, e o povo não percebeu. Perdeu uma grande oportunidade. O Senhor estava na igreja. Às vezes na própria igreja nós perdemos a oportunidade de perceber o Senhor. Aproveite as oportunidades. Quem sabe as dificuldades que você tem enfrentado hoje, os problemas que você tem enfrentado hoje, são a grande oportunidade da tua vida. E geralmente são. As grandes mudanças que acontecem na nossa vida acontecem depois das lutas e das intempéries que nós enfrentamos, das tempestades que sobrevêm sobre nós. Essa é a grande oportunidade da nossa mudança. É a grande oportunidade de darmos a volta, de transformarmos a nossa realidade, de mudarmos a nossa história. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade na sua vida. Esse é o momento da mudança. Esse é o momento de olhar para si, de aproveitar essa oportunidade. Porque quando surgem esses momentos de dificuldade e de luta, ficam muito claros os nossos defeitos. Ficam muito claros os nossos defeitos. E aí nós vamos ter que escolher se nós vamos ter que achar um culpado para a situação que alcançamos, que chegamos. Se nós vamos nos tornar murmuradores, pessoas que estão reclamando de Deus, porque Deus não fez por nós o que nós esperávamos. Ou se nós vamos olhar para a realidade e olhar e aproveitar aquela oportunidade de dizer aonde a minha vida está errada, para que eu esteja vivendo a situação que eu estou vivendo hoje. Aonde que eu errei? Irmãos, para a maioria dos grandes homens e mulheres, a dificuldade foi a maior oportunidade da sua vida. Foi ali que aprendeu, foi ali que cresceu, foi ali que mudou. Aproveite a oportunidade. Segundo lugar, para que você consiga sair da situação, além de aproveitar as oportunidades, é preciso ter um objetivo elevado e superar os obstáculos. Gente, aproveite a oportunidade. Só que aproveitar a oportunidade é estar disposto a enfrentar os teus obstáculos.
Muitos obstáculos acontecem na nossa vida, principalmente quando a gente quer mudar. Principalmente quando você quer dar a volta por cima. Principalmente quando você quer ser uma pessoa diferente. Não sei se acontece com você, comigo sempre acontece assim. Eu falo, olha, eu vou mudar essa área da minha vida. Irmão, no outro dia eu já levo uma lascada. Se a igreja falar, olha, nós vamos ser uma igreja que vai temer a Deus e que vai buscar a face de Deus. No outro dia, uma cacetada. Pastor, mas o que aconteceu? Será o que aconteceu? Será que não vai dar certo? Faz parte. Você não quer mudar? Você não quer mudar? Então prepare o lombo. Você não quer se tornar frutífero? Enfrente a poda. Você não quer viver o ouro mais puro da sua vida? Esteja disposto a ser refinado, a ser purificado pelo fogo. Irmãos, enfrente os obstáculos. E os maiores obstáculos que a gente tem que enfrentar não são de fora, são de dentro. É a nossa preguiça, as nossas desculpas, são as nossas desculpas, nosso medo, o nosso passado, os nossos hábitos, são obstáculos. Os nossos costumes, a nossa zona de conforto, são obstáculos que nós precisamos enfrentar. Parece, inclusive, que quando a gente decide mudar a vida da gente, as coisas ficam mais difíceis. E elas ficam mesmo, irmãos. Porque é muito mais fácil você subir uma montanha do que você descer. Descer uma montanha, irmão, é só você soltar o corpo para frente que vai. Para você ir para baixo, para você se tornar pior do que você é muito fácil. É só você empurrar o corpo para frente que a vida dá conta do recado. As leis naturais vão dar conta do recado. É só você jogar o corpo para frente que vai. Agora, irmão, presta atenção, olha para mim. Para você mudar a sua vida, para você crescer, para você se tornar uma pessoa melhor, é difícil. E conforme você vai subir na montanha, vai mudando o ar. Vai ficando difícil. Vai raleando. Porque quando você começa a subir, um monte de gente começa a subir. Mas de repente você olha e fala, mas não era 200, agora tem só 90. Aí você sobe, mas não era 200, não era 90, agora estou vendo só 47. Mas não era 90, agora estou vendo só 23. Vai subindo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E a escolha de Deus não é determinada por uma seleção de Deus. Não. É o que nós fizemos com a nossa vida. Por isso, irmão e irmã que está aqui, enfrenta o obstáculo. Eu sei que não é fácil, tem dia que não é fácil, tem dia que a gente até decide não enfrentar. Mas depois que passou esse momento difícil, retoma a tua vida. Retoma a tua vida de onde você parou. Realinha a sua vida. Às vezes nós precisamos até parar de bater na mesma tecla, tentar alguma coisa diferente. Mas o que nós não podemos é deixar de lutar pela nossa vida. O texto bíblico fala que esse homem, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam indo na frente de Jesus, um pouco à frente, começaram a insistir. O texto bíblico, eles estavam insistindo para que ele parasse. Para. E diz que ele clamava cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Insistir. Eu quero convidar você hoje para insistir, para não parar o seu projeto pela metade. Se alguma coisa está dando errado, veja o que precisa ser mudado em você. Talvez você não precise mudar o seu plano, seu projeto. Talvez a mudança que você precisa fazer na sua vida hoje é em você. É olhar para dentro. E aquele homem gritava cada vez mais alto.
E muita gente chegava e falava: para, você está atrapalhando. E ele gritava cada vez mais alto. Seja insistente no teu plano, no teu projeto, na sua vida. Não se conforme. Pastor, ficou tão difícil, eu parei. Já aconteceu com muita gente aqui, eu acredito. Você pensou em entrar numa faculdade, num estudo, e aí você falou: ah, não vou entrar, tá difícil, não sei o que lá e tal. Aí passou um tempo, dia da formatura. Já souberam de histórias assim? Aí você olha e fala: poxa, se eu tivesse começado, hoje eu estaria terminando. Hoje eu estaria terminando. Teria dado. Não perca as oportunidades. Não suma diante dos obstáculos. Está com algum obstáculo hoje na sua vida aqui? Talvez você esteja aqui, esteja um obstáculo grande na sua vida. E foi por isso que Deus te trouxe aqui para falar com você. Esse obstáculo não é para destruir o teu projeto. Esse obstáculo não é para tornar você uma pessoa que não vai alcançar nada na sua vida, para te envergonhar. Lembra do obstáculo de Davi? O Golias? Era um obstáculo, mas aquele obstáculo era necessário. Porque quando ele derrubou aquele obstáculo lá, ele foi aclamado rei e se cumpriu o plano de Deus para a sua vida. O obstáculo que surge na nossa vida, nós temos que aproveitá-lo. Não é para você parar o projeto. Não sei quais são os sonhos, projeto que você tem aqui na igreja, projeto que você tem na sua família, na sua vida profissional. Não é para você parar. Aprenda com ele, cresça, aprimore a sua vida. Terceiro, não importa onde e como você está, Deus, ele se importa com você. Deus se importa com você. Aquele homem, ele não era importante para a sociedade. Ele era até um peso para a sociedade. Por isso que ele era colocado à margem. Algumas cidades aqui, da região nossa, quando ia acontecer alguma coisa, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas que estavam na rua, colocavam tudo dentro de uma Kombi para limpar a cidade. As prefeituras faziam isso, algumas cidades por aí. As prefeituras faziam isso. Pegavam umas Kombi, alguma coisa da prefeitura, ia pela cidade, enchia de pessoas, de moradores de rua, pegava esses moradores de rua, levava para algum lugar e soltava lá. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Porque não tem valor nenhum. Para Deus, todos têm valor. Para Deus você tem valor. Não importa se você está cego, se você não está conseguindo enxergar as coisas na sua vida. Não importa se você está cego. Não importa se você está pobre, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Não importa o teu estado. Se você está fedendo, se você não tem recurso nenhum, Deus se importa com você. E esse texto mostra que Jesus para. Havia muitas pessoas querendo marcar horário com Jesus. Muitos nobres daquela época queriam um horário com Jesus. Queriam ter a migalha de uma palavra de Jesus. Jesus era conhecido como um grande mestre, uma pessoa que tinha uma inteligência extraordinária. Jesus não parou para muitos poderosos, para muitos ricos, para muitos famosos da sua época. Mas ele parou para o cego Bartimeu. Ele parou. Porque para Jesus, é aquele que não está conformado com a sua situação. Aquele que quer mudar. Aquele que durante a semana vai à luta. Irmão, não deu certo, o empreendimento vai atrás de outro. Não deu certo de uma maneira, vai existir outra maneira de fazer. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é ficar vivendo uma vida aquém daquela vida que Deus
preparou para nós. Existe uma saída. Eu não sei qual. Se você talvez viesse conversar comigo e colocasse o seu problema, eu ia chorar com você, eu ia orar com você. Mas tem uma saída. Tem um caminho para a sua vida. Tem um caminho para a sua família, para a sua casa. Tem um caminho para o teu ministério. Pastor, o que eu faço? Recorra a Jesus. Clame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame cada vez mais alto. Se coloca diante de Deus, clame. Eu tenho falado isso, quinta-feira eu falei isso para a igreja. Chore, dobre o teu joelho, clame a Deus. Coloca o teu coração diante de Deus, rasga tua alma diante de Deus. Que sejam noites em claro, que sejam noites de lágrimas derramadas diante do altar. Mas não perca a oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada pelo poder do Evangelho. Talvez para muitos aqui você diga assim: pastor, é impossível essa mudança na minha vida. É impossível que algo mude na minha vida. A situação chegou num ponto que não há como mudar. Talvez nem mude como você acha que deveria, mas vai mudar. Muda. A situação desse homem, ele era um homem cego. Ele era um homem sem recurso. Ele era um homem que estava jogado à margem. Qual era a chance que esse homem tinha de mudar de vida? Nenhuma. Qual a chance que ele tinha de ver? Nenhuma. Qual a chance que ele tinha de estar andando com Jesus? Nenhuma. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou terminar aqui. Sabe de uma coisa? Ele cria. Ele cria. O texto bíblico diz que ele ouviu alguma coisa. Presta atenção. Ele ouviu alguma coisa. O texto bíblico diz que ele perguntou, ele questionou: o que está acontecendo? Quem que está chegando? E ele clamou. Ele ouviu, ele questionou e ele clamou. Nós estamos precisando ouvir, irmãos. Nós estamos precisando ouvir a palavra de Deus. Nós estamos precisando questionar a nossa vida, questionar a nossa realidade, fazer perguntas à nossa vida. Porque é fazendo perguntas à nossa vida que nós vamos começar a encontrar caminhos. E aquele homem, ele questionou: o que está acontecendo? Alguma coisa está diferente aqui. Nós precisamos fazer perguntas à nossa vida. Ele ouviu, ele questionou e ele clamou. Ele confiou. Ele sabia que aquela era uma oportunidade que não podia ser perdida. Nessa manhã, há uma oportunidade aqui nesse lugar que não pode ser perdida. Há uma oportunidade aqui que não pode ser jogada fora. Há uma oportunidade aqui que pode mudar a tua realidade, pode mudar o teu caminho, pode mudar o teu ser. Há uma realidade aqui, irmãos, que pode fazer uma transformação maravilhosa na tua vida, na tua família, na tua casa. Esteja disposto a ouvir Deus. Clame a Deus, coração. Não desista do teu projeto por causa dos obstáculos. Enfrente os obstáculos. Se tiver que morrer, que seja lutando. Que não seja escondido. Que não seja apequenado. Que não seja na sarjeta. Que não seja à beira do caminho. Se a nossa vida tiver que acabar antes, que seja no campo de batalha. Continue, irmãos, eu quero incentivar você a continuar lutando, continuar acreditando, continuar caminhando, continuar, buscando a Deus.
Deus te abençoe. E que você saia daqui hoje com teu coração pronto a entender que nenhuma dificuldade é um ponto final na tua vida. Nenhuma derrota é um ponto final na tua vida. Nenhum erro, nenhuma falha sua é um ponto final na sua vida. Nenhum problema que você passou, nenhuma deficiência é um ponto final na sua vida. Tudo pode sofrer uma alteração. Você pode dar um novo ânimo para a sua vida, um novo significado para a sua vida. Você pode mover a sua vida, você pode mudar a sua vida. Está precisando de mudança, irmão? Mude. Está precisando encarar a sua vida? Encare. Está precisando clamar mais alto? Clame. Precisa colocar o teu coração diante de Deus? Coloca. Precisa chorar diante de Deus? Chora. Precisa se arrepender, pedir perdão? Peça. Precisa redirecionar a sua vida? Redirecione. Precisa mudar alguns hábitos? Mude. Precisa recomeçar a sua vida? Recomece. Precisa ouvir mais a Deus? Ouça. Deus, Ele é o grande fator de mudança da nossa vida. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não fica tratando a gente como se a gente fosse marionete na mão dEle. Ele não trata a gente como se nós fôssemos como um nada aqui, que ora o bem, ora o mal vai agindo na nossa vida. Não. Deus nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de mudar, a capacidade de fazer diferente, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de abraçar, a capacidade de olhar os nossos defeitos, a capacidade de se autoexaminar, sabe? De olhar para dentro de nós. Essa capacidade extraordinária que Deus nos deu, que é tão pouco usada. Nós usamos esse atributo que Deus nos deu para olhar dentro do outro, e para questionar, e para criticar, e para falar, mas nós não olhamos isso para dentro de nós, que seria uma bênção, uma dádiva. Olhar essa capacidade de reflexão, e olhar para dentro da gente e dizer: poxa, deixa eu olhar para dentro de mim, deixa eu ver aqui dentro o que está acontecendo dentro do meu peito. Por que eu estou assim? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu cheguei onde eu cheguei? Por que eu ando cego pelas ruas? Por que eu fico medicando aqui e ali? Um abraço, um carinho, um aperto de mão, um elogio. Por que eu tenho que ficar mendigando essas coisas? Por que eu vivo nessa miséria de alma? Deus nos deu essa capacidade de fazer um autoexame. E aquele homem cego, ele olhou para dentro de si e ele disse: olha, é possível haver uma mudança na minha vida, e essa oportunidade eu vou agarrar, nem que eu tenha que sair aqui correndo sem direção, porque eu estou cego, mas nem que eu saia correndo aqui, mas eu vou abraçar esse homem, porque essa é a minha oportunidade. Eu encerro dizendo uma coisa para você. Aquele homem, mesmo não tendo uma vista natural, ele conseguiu enxergar o que a maioria, tendo os olhos naturais, não conseguiu ver. Jesus é de fato aquele que muda a nossa história. Mas Ele não começa a mudar a nossa história mudando o nosso contorno. Ele muda a nossa história mudando a gente. O grande erro nosso como cristãos é achar que vir aqui na igreja vai mudar a nossa realidade. Vir aqui da igreja vai mudar a nossa vida. A nossa vida, uma vez mudada, vai mudar a nossa realidade. Não começa de lá para cá, começa daqui para lá.
mover começa aqui dentro. O avivamento começa dentro da gente. E a partir da gente, isso se extravasa e alcança todos os cantos. Essa mudança que Deus quer fazer na nossa vida.